Ocupando apenas 7% da superfície terrestre, as florestas tropicais desempenham um papel fundamental na saúde do nosso planeta. Considerada a floresta tropical mais jovem da Terra, a floresta do Congo surpreende por abrigar uma concentração de grandes animais maior do que qualquer outra região do mundo. É neste ambiente que vive uma família de gorilas liderada por um imponente macho dominante que, apesar de ter a estatura de um ser humano, carrega o dobro do peso. Toda a segurança e sobrevivência do grupo repousa sobre seus ombros. Como protetor da família, ele precisa estar constantemente vigilante contra qualquer ameaça, especialmente de machos rivais que possam tentar destituí-lo e dispersar o grupo. No entanto, existe um perigo que está além do seu alcance. Nas últimas 2 décadas, a caça ilegal para o comércio de carne silvestre dizimou metade da população de gorilas no Congo, colocando a espécie em sério risco de extinção. E o gorila não está sozinho nessa ameaça. Os elefantes da floresta também são alvos frequentes de caçadores, e suas presas retas são ainda mais valorizadas do que as dos elefantes da savana. Seguindo trilhas abertas por gerações anteriores de elefantes, eles percorrem a floresta em busca de alimento. Da mesma forma, a família do gorila cobre vários quilômetros diários à procura de frutas e sementes. Juntos, gorilas e elefantes cumprem um papel vital como jardineiros da floresta. Dispersando sementes e garantindo a regeneração de árvores que dependem diretamente desses animais para se reproduzir. Todos os caminhos dessa floresta convergem para o pântano de Mbelibai. Essas clareiras abertas são uma característica única da floresta do Congo. Com mais de 100 espalhadas por todo o território, atraindo uma grande variedade de animais silvestres. Com passos cautelosos, o gorila das costas prateadas conduz sua família até a clareira. O objetivo é claro: se alimentar de plantas aquáticas ricas em sal, um mineral escasso na floresta densa, mas indispensável para a saúde e a sobrevivência do grupo. Os elefantes usam suas trombas para extrair sal diretamente do solo, ou bebem das fontes de água ricas em minerais.
A família do gorila das costas prateadas não é a única presente no local. Outros quase 200 gorilas também vivem nessa região, além de mais de 530 elefantes, o que demonstra a enorme importância de Mbelibai. Para os elefantes, as clareiras têm ainda outro papel fundamental. A maior parte do tempo, eles vagam sozinhos pelo interior da floresta. E é somente nesses pontos abertos que se encontram com outros da mesma espécie. Diferente de outras clareiras do Congo, Mbelibai conta com uma proteção mais eficaz, funcionando como um verdadeiro refúgio contra a caça ilegal. O perigo, porém, volta a existir assim que os animais deixam essa área protegida. Como principais dispersores de sementes do Congo, a perda desses grandes animais pode trazer consequências profundas para o futuro da segunda maior floresta tropical do planeta. As florestas podem parecer semelhantes à primeira vista, mas cada uma possui características e segredos próprios. Nova Guiné é a maior ilha do mundo coberta por floresta tropical. Mais da metade de sua fauna e flora é encontrada exclusivamente aqui. Intensas transformações geológicas moldaram essa grande ilha ao longo do tempo, criando as fascinantes cadeias de montanhas e vales que vemos hoje. Esse processo foi separando as espécies umas das outras, fazendo com que a fauna de Nova Guiné se tornasse extraordinariamente singular. O ave do paraíso de 12 fios é a única ave no mundo com esse tipo de ornamento na cauda, que usa para fazer cócegas no rosto da fêmea durante o cortejo. Partindo de um ancestral comum, semelhante a um corvo, as aves do paraíso se diversificaram em 40 espécies diferentes ao longo das gerações. Cada canto da ilha tem a sua própria versão. Observe a ave do paraíso de bico preto, das terras altas de Nova Guiné, capaz de assumir formas que mal parecem as de um pássaro. Cada macho possui técnicas de exibição únicas para atrair uma parceira. Mas nenhuma é mais impressionante do que a que está prestes a acontecer. O protagonista desta cena, um ave do paraíso de 6 fios ocidental, precisa fazer alguns preparativos. Logo cedo, ele limpa as folhas e detritos caídos durante a noite, organizando um palco impecável. Essa é uma tarefa essencial se ele quiser conquistar uma parceira. As fêmeas visitam preferencialmente os palcos mais bem cuidados, e uma única folha suja pode custar-lhe a oportunidade. Perfeito. Sua dedicação ao trabalho doméstico valeu a pena. Uma fêmea desce para investigar. Agora, ele tem a chance de impressioná-la ainda mais. Mas não será fácil. Ela é extremamente exigente e vai querer que cada detalhe da apresentação seja executado sem falhas. Ele inicia com uma reverência. Em seguida, seus olhos azuis piscam em amarelo. Por enquanto, tudo corre bem.
Seus movimentos são fluidos e elegantes, como um peão girando com maestria. As penas da cabeça se entrelaçam durante a rotação. As penas erguidas e as asas vibrantes são um bom sinal. Suas plumas laterais e os filamentos da cabeça ficam perfeitos sob qualquer ângulo. Mas a conquista final depende de um único fator: a aprovação dela. O momento decisivo chega com o brilho reluzente da região da garganta, que muda de cor. Ele fica cada vez mais agitado. Sua apresentação foi um sucesso. Ele conquistou a preferência dela. O isolamento de Nova Guiné gerou uma fauna verdadeiramente única, mas é o tempo de existência da floresta que exerce a maior influência sobre a diversidade de vida em seu interior. A floresta de Bornéu, no Sudeste Asiático, cresce nessa terra há muito tempo, sendo considerada a mais antiga do planeta. Esses picos de calcário nas terras altas de Bornéu se formaram originalmente no fundo do mar. Com o passar do tempo, a chuva foi esculpindo essas fortalezas vegetais em torres de até 40 metros de altura. A grandiosidade da floresta dessa ilha, uma das mais antigas da Terra, fala por si mesma. O veludo vermiforme se move pelo solo úmido da floresta como se estivesse em casa. Presente desde a era dos dinossauros, praticamente não sofreu nenhuma alteração ao longo das gerações. Por meio de vibrações e tato, ele consegue perceber a presença de insetos. Mas sem velocidade, como seria possível capturar presas tão ágeis? A resposta é mais surpreendente do que se imagina. Ele dispara um jato de muco que, ao atingir o alvo, endurece instantaneamente, imobilizando o inseto. Em seguida, injeta líquido digestivo na presa e absorve seus fluidos internos. A alta umidade do solo da floresta não beneficia apenas o veludo vermiforme. Ela também cria condições ideais para organismos fúngicos. A antiga floresta de Bornéu é extraordinariamente rica em espécies. Por meio da decomposição de matéria orgânica, fungos e mixomicetos reciclam nutrientes escassos, sustentando todo o ecossistema. É justamente o tempo de existência que torna a floresta de Bornéu tão diversa e exuberante. Nessa área de floresta, pode haver mais espécies de plantas do que em toda a Europa.
Algumas delas são absolutamente únicas no planeta. Em poucas semanas, essas pontas em crescimento se transformarão em estruturas com formato de jarro. Em Bornéu, existem 39 espécies de nepentes, a maioria impossível de ser encontrada em qualquer outro lugar. Para obter os nutrientes necessários à sobrevivência, essas plantas carnívoras dependem dos animais de maneiras surpreendentes. Este é o musaranho de montanha, animal exclusivo de Bornéu. Todas as manhãs ele visita as nepentes vizinhas para se alimentar do néctar açucarado que escorre da tampa da planta. Após lamber a tampa até o último resíduo, ele segue para a próxima. E todo esse néctar tem apenas um destino possível: em troca do alimento gratuito, o musaranho deixa um presente, seu próprio excremento, que serve de adubo para a planta. Basta uma chuva da tarde para lavar os dejetos diretamente para dentro do jarro da nepentes. Sem esse aporte de nitratos, a planta simplesmente não sobrevive. A busca por nutrientes leva algumas nepentes a estratégias ainda mais elaboradas. A nepentes menor atrai formigas com néctar embaixo de sua tampa. Mas o que as formigas recebem em troca? A chuva tem um papel fundamental nisso. A força da água faz com que as formigas percam a aderência e caiam dentro do jarro. É o trampolim do mundo vegetal. Essa espécie de nepentes se alimenta dos corpos das formigas. Todas as nepentes dependem de animais para sobreviver, e uma delas chegou a estabelecer uma relação com morcegos. O morcego encontra a nepentes de Hemsleyana porque o dorso largo da planta reflete o ultrassom emitido por ele. O jarro tubular da nepentes também funciona como abrigo perfeito. A planta oferece um local seguro para descanso e, em troca, se beneficia dos dejetos do hóspede. Relações como essa levam muito tempo para se desenvolver, mas podem desaparecer em menos de uma década. Nos últimos 50 anos, mais da metade da floresta de Bornéu desapareceu. Nas ilhas vizinhas das Filipinas, 90% das florestas originais já desapareceram. Este é o último refúgio da ave de rapina mais poderosa do mundo, a magnífica águia das Filipinas. Restam apenas 400 casais. Ver um filhote no ninho é um espetáculo raríssimo. Os cientistas acompanham essa fêmea desde que tinha 1 ano de vida.
Hoje, com 10 anos, ela cria seu primeiro filhote. O filhote já mede quase 1 metro de altura. E demonstra uma confiança crescente, embora a mãe ainda goste de dar uma ajuda. Ele é extremamente exigente e quer comida com regularidade. Mas como uma criança teimosa, não aceita qualquer interferência. Ele já tem o mesmo tamanho do pai, e é difícil discutir com alguém assim. Mas pensando no bem do filhote, o pai sabe que às vezes é preciso ser firme. A partir de agora, as visitas serão menos frequentes. Os pais ainda aparecem de vez em quando trazendo alimento, mas um pequeno morcego de fruta não é lá grande coisa para se empolgar. É natural sentir certa confusão quando os pais deixam de aparecer com a mesma frequência de antes. Dia após dia ele chama, mas ninguém responde. Ele está com fome, e o que sobrou no ninho são apenas restos. É hora de se tornar uma águia de verdade. Bater as asas fortalece os músculos de voo das asas jovens, que precisarão carregar suas grandes presas um dia. Ainda levará algum tempo, mas o processo já começou. Por enquanto, ele ainda não abandonou a segurança do ninho. E há um bom motivo para isso. Ele está a 70 metros de altura do chão da floresta. Uma queda seria fatal. O momento é tenso, mas ele precisa persistir. Por ora, ainda usa os dedos e as garras para se segurar. Uma rajada de vento repentina dificulta o equilíbrio e pode provocar uma queda perigosa. E as chuvas torrenciais diárias não facilitam em nada. A cada dia que passa, ele fica mais forte e mais confiante. Até que chega o dia em que a coragem se iguala à habilidade. É hora de abraçar o céu. Seu primeiro voo para longe do ninho. Ainda falta quase 1 ano para a independência total.
Depois disso, sua sobrevivência dependerá de encontrar um território próprio, uma grande extensão de floresta intacta. Nas Filipinas, as florestas fragmentadas oferecem presas insuficientes para uma águia tão imponente. Mas existe ainda uma floresta de escala verdadeiramente lendária. A bacia amazônica se estende por mais de 3.000 quilômetros e abriga metade de toda a floresta tropical ainda existente no planeta. No coração da Amazônia, os seres vivos enfrentam desafios constantes. O macaco-aranha de cara preta está de olho em algo importante. Tão longe do oceano, o sal é um recurso escasso, por isso as fontes minerais naturais são indispensáveis. Mas antes de se aproximar, é preciso garantir que não há predadores à espreita. A presença de uma cotia inofensiva é um bom sinal. Somente então o macaco-aranha desce ao chão. Se você vai enfiar a cabeça em uma cavidade, é melhor ter alguém fazendo a vigília. Sem esses minerais, os macacos simplesmente não sobrevivem e os predadores sabem muito bem disso. Um alarme é disparado. Não é um alarme falso, é uma onça pintada. Rara de se ver, mas o maior predador da Amazônia. Depois que a onça se afasta, os macacos retornam. O risco, porém, permanece. Ninguém sabe quando o predador vai voltar. Não são apenas os macacos-aranha que arriscam a vida por necessidade. Na Amazônia, as fontes minerais são como oásis no deserto, vitais e disputadas. Qualquer som pode significar amigo ou inimigo. Cada visitante precisa estar preparado para fugir a qualquer momento. Falso alarme. Era apenas a cotia fêmea inofensiva de antes. Na Amazônia, cada grupo de animais reúne mais espécies do que em qualquer outra região do mundo, incluindo sapos e rãs. Aqui existem mais de 1.000 espécies diferentes, e novas ainda continuam sendo descobertas. Os anfíbios são indicadores da saúde da floresta. Mas os habitantes mais importantes da floresta são também os menores. A Amazônia abriga mais de 2 milhões de espécies de insetos, e estes estão entre as mais numerosas de todas.
Uma colônia de formigas cortadeiras pode chegar a 1 milhão de indivíduos. Cada colônia é um superorganismo com funções coletivas perfeitamente organizadas: coletar folhas e transportá-las até o ninho subterrâneo. Dentro do território de uma colônia, cerca de 1/5 de todas as plantas jovens acaba sendo colhido. As formigas cortam as folhas com técnica precisa, gerando vibrações de alta frequência que enrijecem o material e facilitam o corte. Trabalhando em conjunto, são capazes de desfolhar uma árvore inteira em menos de 24 horas. O segredo está em segurar bem a folha durante a descida. Mais fácil falar do que fazer, mas é melhor não chegar ao ninho de mãos vazias. Uma colônia de formigas cortadeiras equivale a um grande animal, com um impacto no ecossistema tão significativo quanto o de um elefante do Congo. As formigas seguem trilhas de cheiro de volta ao ninho, desviando de obstáculos imprevistos. Para aumentar a eficiência, limpam o caminho de qualquer entulho. Os ninhos das formigas cortadeiras podem atingir 8 metros de profundidade e conter milhares de câmaras interligadas. As operárias levam as folhas recém-colhidas até câmaras especiais de processamento. As folhas não são alimento direto, são usadas para cultivar jardins de fungos, que servem de sustento para as larvas. O sucesso da colônia depende de manter esses jardins livres de doenças. Por isso, as formigas se associam a bactérias para combater patógenos e proteger seus preciosos fungos. Os cientistas acreditam agora que essas bactérias podem oferecer novas soluções para doenças humanas. Mas, por mais bem-sucedidas que sejam essas formigas, a diversidade da floresta tropical depende de um equilíbrio. Nenhuma espécie pode dominar completamente o ambiente. Aqui, até as formigas têm seus limites. Esta está se comportando de forma estranha, parecendo compelida a subir cada vez mais alto, até alguns metros acima do chão. Algo está controlando seus movimentos, como se ela fosse uma marionete. A formiga não tem escolha senão executar uma única ação. Tenta encontrar um local para se agarrar e prende-se a uma planta.
Com a morte da formiga, um fungo parasita e rompe do seu corpo. Por fim, o corpo de frutificação do fungo emerge. Desse receptáculo bulboso, os esporos são lançados na corrente de ar e vão em busca de novas vítimas. Muitos outros organismos também são afetados pelo fungo. Quanto maior a população de uma espécie, mais vulnerável ela fica a esse fungo letal. Esse sistema de freios e contrapesos garante que nenhuma espécie domine as demais, protegendo a incrível diversidade que existe na floresta. Mas hoje, a diversidade das florestas tropicais ao redor do mundo está diminuindo em ritmo alarmante, e a responsabilidade é nossa. Substituímos até 27 milhões de hectares de floresta virgem por uma única espécie. A palma de óleo. Uma das culturas mais produtivas do mundo, mas que representa apenas uma fração ínfima da diversidade original, levando muitos animais à extinção. Nas florestas pantanosas do norte de Sumatra, na Indonésia, vive o orangotango, e o tempo está se esgotando para ele. Nativos da Indonésia e da Malásia, os orangotangos são encontrados somente nas florestas tropicais de Bornéu e da Sumatra. Os orangotangos levam 10 anos para aprender a sobreviver por conta própria. Cada filhote precisa aprender tudo com a mãe, como calcular a distância entre as árvores. A sobrevivência de cada orangotango depende de um profundo conhecimento de cada centímetro de sua floresta. Os cientistas acompanham essa dupla. A mãe tem 18 anos e esse é seu primeiro filhote. Agora ele precisa de um pouco de encorajamento. Como todos os orangotangos, a mãe carrega na mente um mapa detalhado de seu ambiente, incluindo a localização de cada árvore frutífera em cada época do ano. O filhote precisa aprender tudo isso, observando cada movimento dela, o que comer e como comer. Para um filhote, cada dia traz uma lição nova. As formigas compõem grande parte de sua dieta e precisam ser coletadas com cuidado.
Uma vez que grudam no pelo da mãe, ficam fáceis de separar e comer. Para o pequeno, tudo exige observação e aprendizado. O primo, 4 anos mais velho, já tem mais experiência e atravessa os galhos com facilidade. Leva anos para dominar essa técnica, e é óbvio que ele acha que vale a pena exibir. Na educação de um orangotango, conquistar as copas das árvores é apenas o primeiro passo. O jovem ainda tem muito mais a aprender para sobreviver. Muito mesmo. A mãe dele está procurando um tronco apodrecido cheio de formigas. Mas aproveitar essa oportunidade exige conhecimento mais avançado. Para acessar as formigas, ela precisa desmontar o tronco. Na idade dele, o jovem precisa tentar fazer o mesmo, imitando os movimentos da mãe. O esforço valeu a pena, mas mesmo com 7 anos, ele ainda não domina a arte de capturar formigas. Ainda tem muito a aprender. O macho adulto já se formou há muito tempo. Com 30 anos e quase 100 quilos, ele é o rei da floresta. Os contornos proeminentes de suas bochechas são símbolo de força. E é isso que o jovem almeja um dia. O macho adulto está rastreando sinais de comida e acaba de descobrir uma oportunidade valiosa. Essas vespas significam uma coisa só: uma refeição deliciosa. Para capturá-las, ele usa a técnica de esmagar e agarrar. Seu pelo espesso absorve a maior parte das ferroadas furiosas, e o botim vale o esforço. O jovem mantém distância. Ele ainda precisa crescer mais e ter mais pelo para enfrentar vespas. Mas há um truque específico aqui que leva uma vida inteira para ser dominado. A mãe aprendeu a fabricar ferramentas a partir de galhos para extrair insetos de cavidades. Os orangotangos que vivem aqui são os únicos no mundo conhecidos por possuir essa habilidade. O jovem também precisa aprender e praticar, mas ainda levará mais 8 anos para atingir o nível da mãe. Essa característica de aprendizado prolongado torna os orangotangos especialmente vulneráveis às mudanças que estão ocorrendo na floresta. Devido ao impacto das atividades humanas, estima-se que entre 38 a 57 orangotangos sejam perdidos por semana.
baseando-se na estimativa de que cerca de 2 a 3 mil orangotangos são mortos todos os anos na Indonésia e Malásia. Esses 2 jovens podem ser alguns dos últimos orangotangos selvagens dessa região. Quando o macho adulto tinha a idade deles, a floresta se estendia do quintal dos vizinhos até o horizonte. Hoje já não existe mais. Nos últimos 40 anos, a floresta primária habitada pelos orangotangos foi reduzida em impressionantes 75%. Em escala global, estamos perdendo florestas tropicais a uma taxa de cerca de 15 milhões de hectares por ano. Com o desaparecimento das florestas, perdemos um dos maiores tesouros de biodiversidade do planeta. As florestas tropicais são capazes de capturarem mais carbono do que qualquer outro habitat terrestre, ajudando a resfriar o planeta, além de fornecer alimentos e medicamentos. Se as perdermos, arcaremos com as consequências.